Um dos livros que terminei de ler há poucos dias, ainda neste período das festas, foi o livro Beyond the Wall de Katia Oyer, uma historiadora britânica e alemã, que escreveu este livro sobre a antiga RDA, a República Democrática Alemã. É um livro muito, muito mais interessante do que possa parecer pelo assunto para um português. É um país que já desapareceu, um país que desapareceu já há muito tempo. Já nos estamos a aproximar do ponto em que passou tanto tempo como a duração do próprio país, que foi de 1949 a 1990, mas o livro de facto é muito mais interessante do que parece, porque conta todo este percurso de um país criado de forma artificial. Foi um dos setores em que a Alemanha foi dividida. O setor que ficou para a União Soviética acabou por ser a base deste novo país. Tal como os outros 3 setores, foi uma base da República Federal. Foi um país que assumiu o regime socialista e foi um país que foi controlado de forma mais ou menos direta pela União Soviética. O livro discute bastante bem este tema, mas não deixou de ser um país onde vivia uma população muito grande, incluindo, por exemplo, Angela Merkel, e que teve a sua arte, a sua cultura, as suas vidas, com muito de totalitarismo. O livro explica bem como a Stasi, estou a tentar pronunciar isto bem, Stasi, tinha informadores em todo o lado, era uma instituição que controlava até o próprio governo. Havia dossiês dentro da Stasi sobre os vários membros do governo que davam ao diretor da Stasi um poder inimaginável. Mas ao mesmo tempo o livro mostra aquilo que nos vamos esquecendo, porque temos uma imagem simplificada deste país onde viveram milhões e milhões de pessoas que como qualquer povo que vive de uma ditadura, não deixa de ser um povo com as suas vidas, que foram mudando ao longo destas décadas em que a Alemanha de Leste existiu. E foi um livro que digamos, me surpreendeu bastante, e que ensinou bastante sobre um pouco da história europeia do último século. Há muitos episódios por lá. O livro conta a história de forma mais tradicional, mas ao mesmo tempo tem por vezes relatos de pessoas que de facto viveram aquelas décadas e que representam essas pessoas reais que estavam para lá do muro, como é o título do livro. E tem também episódios das relações entre... houve alturas em que as duas Alemanhas não se davam, outras alturas em que estavam bastante mais próximas e tinham uma relação mais normal. Chegou a haver cimeiras entre os líderes das duas Alemanhas. Acabaram por se reconhecer mutuamente nos anos 70, e depois também o livro conta o que aconteceu no final e como é que a RDA desapareceu e foi integrada na atual Alemanha, que tem por base a República Federal Alemã. Um dos episódios que eu achei mais curioso foi a relação entre a RDA e o Vietnã. A RDA investiu muito em criar plantações de café no Vietnã, porque precisava de bom café, porque as pessoas tinham essa necessidade e era muito difícil ter acesso ao fornecimento de bom café, tendo sido criado até um café misturado, que acabou por ser um dos sabores que as pessoas, nesse caso um dos maus sabores que as pessoas associavam à vida na RDA. É engraçado como o livro fala também de sabores e de cheiros, de uma certa nostalgia que, independentemente do sistema, acontece sempre quando a pessoa se lembra da sua vida no passado, incluindo até o cheiro do detergente que era usado para limpar os edifícios públicos no país. Mas pronto, estava a dizer, a RDA investiu muito em plantações no Vietnã, investiu muito no Vietnã para conseguir que aquele país, que também tinha um regime parecido e por isso era um país irmão, pudesse então fornecer o café de que a RDA precisava desesperadamente para ter bom café para a população. Isto mostra como o café é importante. Mas o que é curioso é que este investimento foi feito já nos últimos tempos do país, se bem me lembro ali por volta dos anos do final dos anos 70, início dos anos 80, e o Vietnã aproveitou, desenvolveu as suas plantações, mas quando por fim já tinha café pronto para poder enviar e pagar à RDA, porque o acordo era que uma parte da produção fosse entregue à RDA, a RDA desapareceu. Portanto, a RDA investiu muito e criou um sistema de plantações de café, mas não foi a tempo.
país desapareceu antes de conseguir reter o benefício desse investimento. Como eu disse, o livro é muito surpreendente e muito curioso. Eu fui lendo ao longo do ano passado, não foi um dos livros que estive a ler de forma intensa. Fui lendo ao longo de vários meses, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e acabei agora há poucos dias, mas foi um livro que me acompanhou nos últimos meses e que foi bastante, e é muito, muito interessante. Conta também como é que, por que razão e como é que o muro foi criado, como é que o muro dividiu famílias, como é que era ser, por exemplo, guarda fronteiriço no muro, com toda a pressão por cima da pessoa que tinha desconfiado até dos próprios guardas que estavam ao seu lado. Houve guardas que tentaram fugir. E conta, por exemplo, a música que Angela Merkel escolheu na cerimónia em que se despediu dos militares quando deixou de ser chanceler da Alemanha, e essa música era uma música da RDA antiga, uma música da RDA, uma música de uma cantora muito famosa na altura, e todos estes pequenos episódios ligados à história geral da Alemanha, que ajudam-nos a compreender um pouco melhor o que foi o século XX, como eu disse, na Europa. Portanto, é um livro que eu aconselho. Eu li a versão em inglês, confesso que não sei se já existe versão em português, mas penso que não. Mas fica aqui a minha recomendação. Muito obrigado e até amanhã.